Sony Cybershot DSC S730. Esta simpática camerazinha fabricada em 2008 foi minha companheira num passeio que eu fiz no Ecopark de Caxias do Sul, a cidade onde eu moro. Nesse vídeo eu vou te mostrar todos os recursos que eu usei nesse passeio, nós vamos ver as fotos que eu fiz e vamos abordar alguns diferenciais bem interessantes dessa câmera e explorar todo o potencial dela. Vem comigo e vamos curtir esse passeio. Uma primeira foto então aqui da academia do parque, é uma academia ao ar livre, a gente percebe a sinuosidade aqui da trilha, a qualidade da foto ficou bem legal também, a gente pode observar que está com cores bem vivas e o modo de cor aqui foi o modo normal, porque essa câmera tem também as opções do modo de cor rico, sépia, preto e branco e natural. A maioria delas eu usei no normal, que é o que vem com a configuração automática. ISO está automático também e valor de exposição neste momento aqui estava em 0. Uma segunda foto, uma outra vista também da academia. Aqui a vista externa do estacionamento e a gente percebe também as cores bem bonitas, bem nítidas, mesmo estando no normal. Aqui um recurso interessante. Observem que nós temos em primeiro plano essa planta e em segundo plano com o fundo desfocado as outras plantas que estão atrás. Eu gosto muito desse tipo de foto e acho interessantíssimo uma câmera de 2008 como essa S730 ter esse recurso. Como é que a gente faz? A gente vai lá pelo menu e no ajuste de foco a gente calcula mais ou menos a distância. Aqui eu deixei o ajuste de foco para 50 centímetros. Eu estava mais ou menos 50 centímetros dessa planta aqui. Então, com esse ajuste, a câmera focou esta planta em primeiro plano e desfocou o fundo. Aqui o mesmo recurso. Primeiro plano focado, fundo desfocado. Também fazendo esse ajuste pela regulagem da profundidade de campo no foco da câmera. Se tu quer entender como fazer essas regulagens, deixa teu comentário aí, que assim que eu tiver um tempinho eu vou fazer um vídeo bem completo de todos os recursos dessa câmera. Aqui também, mesmo recurso. E aqui a gente pode observar que os objetos que estão mais próximos, eles não desfocaram tanto. Isso porque eu abri um pouco o ajuste de foco aqui para ele ficar um pouco mais amplo. Olha como fica bonito no modo sépia. É uma das opções interessantes que a gente tem nessa câmera. Nos modos de cor nós temos o normal, o rico, o natural, o sépia e o preto e branco. Todos esses são ajustes que a gente pode fazer pelas configurações da câmera. Aqui uma segunda opção é em sépia também. Ao fundo aqui a gente tem o lago. Aqui na verdade é o Arroio Tega. É um arroio que corta a cidade toda aqui de Caxias do Sul. Aqui a vegetação e o céu aberto. Ficou super bonito em sépia, né? Conta aí nos comentários o que tu achou. Aqui preto e branco. Eu também gosto muito de fotos em preto e branco e essa câmera é muito boa para isso também. Aqui a gente vê que no primeiro plano pegou bem aqui os detalhes das folhas. O restante da paisagem ficou já um pouquinho desfocado, porque eu também usei o ajuste de foco para priorizar o que estava mais próximo da câmera. Aqui uma foto em preto e branco com o foco geral, o ajuste de foco total de toda a área, então a câmera ajusta em foco infinito. Aqui a gente tem tudo focado, desde a academia ao ar livre aqui no primeiro plano, até o parquinho aqui em cima e o caminho aqui também. Ficou bem bonita, né, essa foto em preto e branco. Aqui uma foto em cores, aqui com foco geral, ISO automático também, valor de exposição estava em 0 aqui. Então a gente tem tudo no mesmo foco, desde o primeiro plano aqui as plantas e a árvore, quanto o lago aqui ao fundo e a vegetação lá atrás. Aqui mesma coisa, eu deixei no foco geral, então até parece que desfocou um pouquinho aqui, mas isso foi na tentativa da lente de ajustar o foco para o plano geral. Aqui também foco geral, ISO automático, exposição em 0.
E aqui uma bela vista do lago. Esse lugar é realmente muito bonito, gente. É muito grande e ele tem vários caminhos e atrações assim bem interessantes que a gente vai descobrindo conforme a gente vai fazendo as trilhas. Aqui também, foco geral. Eu quis pegar mais as plantinhas aqui no cantinho para dar um detalhe. Foco geral também, uma vista de longe do lago. O legal da gente observar é que até agora todas as fotos estão no modo normal de cor e a gente já consegue perceber cores bem nítidas, uma qualidade de imagem super boa, todas feitas em 7.2 MB, que é a melhor resolução dessa câmera, e todas feitas no padrão na proporção de tamanho 4:3. Particularmente é o meu tamanho preferido, eu gosto mais do 4:3 do que do 16:9. Aqui nós temos então alguns caminhos aqui. Essas trilhas é legal de fazer tanto a pé quanto de bicicleta. Aqui mais uma vista bem bonita do lago. Aqui eu vou dar até um zoom para a gente ver alguns elementos bem bonitos aqui nessa foto. E é legal que a gente percebe que mesmo dando o zoom, eu estou aqui no meu visualizador de fotos em 61%. Vou chegar a 100% aqui. Está em 100%, aqui a gente consegue ver todos os detalhes da imagem e a qualidade das cores. Vou voltar para a nossa tela geral aqui. Aqui, ajustei. Mais uma foto em preto e branco. Eu acho muito bonito esse clima da foto em preto e branco e eu acho muito interessante que essa câmera tenha essa opção também. Conta aí nos comentários o que tu tá achando, se tu gosta das fotos em preto e branco, se gosta das fotos em sépia e se tu explora bastante isso na tua câmera DSC S730, se tu tens. Aqui no modo sépia, que eu também acho lindo esse modo de cor. Aqui uma vista mais numa região baixa ali do lago, bem próxima a ele. Aqui também eu usei o recurso de focar mais o que estava próximo e desfocar um pouco o fundo. Então a gente percebe que quando a gente usa esse recurso, geralmente a lente vai escolher um ponto de foco. Se tiver muitos, aqui eu tinha essas plantas aqui e eu tinha essas outras. Essas aqui que estão à nossa direita focaram melhor. A abelhinha que está aqui, que era o que eu queria ter focado, não focou bem, mas em compensação a outra planta aqui ficou bem focada. Uma vista distante do lago também. Como estava com bastante nuvens, ficou meio escuro. Aqui o valor de exposição EV estava em 0. Aqui eu já subi um pouco o EV e fiz essa foto em preto e branco. Aqui já num outro ambiente do parque, bastante bancos. Aqui foi um horário que não tinha ninguém, estava só eu no parque. Mas quando movimenta bastante, aqui sempre tem bastante família, as crianças brincando, é bem legal. Aqui uma outra vista do lago. Aqui eu tentei captar e consegui captar um avião aqui, ó. Tava passando um avião ali no momento. Aqui já está próximo a algumas árvores que eu fiz umas fotos bem bonitas aqui no modo macro, que eu queria passar com vocês também. Aqui, exemplo de foto no modo macro. O macro vai trabalhar as fotos entre 3, 5 centímetros, bem próxima assim, ela já faz fotos bem eficientes no modo macro, até 80 centímetros. Então, como eu estava bem próximo à pinha aqui, usei o modo macro, ela captou super bem todas as cores aqui das gramas, da grama, né? A gente pode ver até os detalhes do queimadinho aqui. E me empolga bastante ver essas imagens, porque nos mostram toda a qualidade dessa câmera. Mesmo sendo antiga e com 7.2 megapixels. Qualidade Sony, né? Não tem muito o que falar. A Sony é top de linha em câmeras digitais. Aqui também outra foto em modo macro que eu achei lindíssima. Observe como a gente consegue ver todos os detalhes aqui, ó. Isso que eu tô só com 37% da foto aberta aqui no meu visualizador de imagem. Se eu der o zoom, eu vou chegar ao zoom em 100% aqui. Ó, zoom em 100%, a gente tem todos os detalhes da casca da árvore aqui. Vou ajeitar de novo para aqui para nossa visualização. Aqui
take de algumas árvores ali próximas a essa foto que eu fiz no modo macro. Aqui mais uma opção em sépia. Mais uma opção em preto e branco. Eu quis enquadrar mais o lago no centro da foto e também pegar essa planta aqui no cantinho, mas o foco está geral. Eu não priorizei prioridade de campo nestas plantas aqui. Olha essa foto em preto e branco da árvore como ficou bonita. E aqui também, como no outro caso, a gente está visualizando ela toda e está nos mostrando em 37%. Para a gente dar um zoom, a gente tem ainda mais detalhes aqui. Eu acho impressionante a qualidade desse sensor dessas câmeras Cybershot da Sony, porque para captar detalhes esses sensores são bons demais. Aqui outra foto no modo macro, a gente percebe que desfocou um pouquinho aqui este elemento, mas o restante da foto está todo super bem focado e a gente pode ver todos os detalhes e em cores bem vivas. Aqui uma foto que eu quis dar essa sensação de alguma coisa caindo, das folhas caindo, e essa árvore tem as folhas assim mesmo, então ficou bem bonito nesse sentido, que eu consegui captar a minha proposta. Aqui uma mais geral, para mostrar o ambiente aqui de cima, daqui a pouquinho a gente vai para as fotos dali. Olha essa como ficou bonita. Aqui sim eu trabalhei a profundidade de campo. Ajustei no foco lá da câmera, no menu, para 50 centímetros, então essa parte aqui que estava menos de 50 centímetros da câmera focou super bem e o fundo ficou desfocado. Ficou uma foto artística muito bonita. Uma foto geral do parque. Essa da árvore eu quis pegar bem as pinhas aqui e as folhas caindo, gostei bastante também dessa foto. Essa também, mesmo recurso de profundidade de campo, ajustei para 50 centímetros. Aqui o primeiro plano ficou focado e o fundo ficou desfocado. Ficam bem bonitas as fotos assim, né? Comenta o que tu acha, se tu gosta também desse modelo de fotografia. Aqui uma das trilhas, uma subida, aqui nós temos os ipês amarelos, essas árvores são muito bonitas. Aqui mais próximo dos ipês amarelos, tudo até agora na regulagem de cor normal. E mesmo assim as cores já estão bem vivas. Aqui, outra vez, temos um primeiro plano, mas como eu deixei o foco no geral, ele pegou tudo focado. Tem um quero-quero aqui, ó, vou dar um zoom pra gente visualizar ele. Aqui uma parecida também. Aqui um zoom do quero-quero. Eu gostei de fazer essa foto para poder mostrar para vocês a aplicação do zoom. Essa câmera tem um zoom ótico de 4 vezes. Eu não gosto de usar o zoom digital porque ele diminui, ele comprime muito a qualidade da imagem. Então aqui eu usei o zoom da própria lente da câmera, o zoom ótico. E a gente pode perceber com bastante nitidez aqui a grama e o quero-quero ali. Aqui uma vista de cima do lago, bem bonita. Outra também vista de cima e de longe. Aqui outra com os ipês amarelos. Aqui tem um túnel verde, um túnel no meio das árvores. Tem algumas fotos mais para frente dele. Aqui outra foto mostrando já a entrada do túnel aqui. Olha essa em sépia do túnel, também ficou super bonita. Foto em preto e branco do túnel. Aqui tem a entrada um pouquinho mais próxima do que a anterior, na foto anterior. Aqui os ipês amarelos, eu quis pegar bem as florzinhas do ipê amarelo ali, ficaram bem bonitas. Aqui mais uma do túnel. Aqui ao fundo, como tinha bastante luminosidade, a gente não conseguiu pegar os detalhes. Isso eu poderia ter trabalhado baixando um pouco o valor de exposição nas configurações da câmera. Lembrando que se tu quiser aprender a usar todos os recursos dela, deixa aí nos comentários. Gostei muito também dessa foto. Aqui é aquela entrada de luz que eu mencionei antes. E em preto e branco é aquela coisa artística que a gente comentou antes, né? Fica realmente muito bonito. Aqui uma bem semelhante à anterior. Aqui para outra virada, para outra entrada do túnel. Essa em sépia eu gostei muito. Aqui eu usei o recurso de diminuir o valor de exposição, o EV.
eu botei ele para -1 e aqui eu consegui ter detalhes lá do fundo. O foco tá geral e lá no fundo eu tenho um pouquinho dos detalhes. A luz que vem ali de fora do túnel não nos prejudicou nessa foto. Aqui eu já voltei o EV para 0, então eu já perdi os detalhes do fundo, mas não perdi a beleza da imagem. Aqui eu fiz isso, ó, baixei o EV e aqui eu tenho os detalhes também do plano que está ao fundo. Conta aí nos comentários se está gostando das imagens, se vale o teu like, se vale a tua inscrição. Estou fazendo esse vídeo com muito carinho e com muita felicidade por ter feito fotos tão legais com esta câmera. Essa foto eu gostei muito desse passarinho aqui bem ao centro. E mostra todo o conceito de natureza do local e todo o poder desta câmera. Espero que tu tenha gostado. Aqui acabamos a pastinha. Espero que vocês tenham gostado dessas imagens que a gente fez com a Cybershot DSC S730. Se tu gostou, deixa teu like, te inscreve no canal e vai me acompanhando aí que eu tô sempre postando vídeos bem legais sobre arte e tecnologia. Obrigado por assistir, um grande abraço.